Então você decidiu entrar de cabeça no mercado de luminárias, que é transformar isso numa fonte de renda segura, confiável. E aí você vai aprender a desenvolver luminárias, vai aprender a fabricar luminárias, vai aprender a vender luminárias, qual o caminho seguir, quais são as possibilidades que existem. Será que é possível ganhar dinheiro de verdade dentro do mercado de luminárias? Bom, são muitas perguntas. Agora, se você quiser saber algumas dessas respostas, me acompanha, porque eu vou te contar. Muito boas-vindas ao Criativo Lucrativo. Esteja você chegando pela primeira vez ou retornando, a casa é sua, um lugar em que a gente fala sobre design, criatividade e, claro, luminárias. Hoje eu não vou te ensinar a fabricar uma luminária, mas eu vou te ensinar uma coisa muito importante, porque além de fabricar luminárias, quando você pretende ganhar dinheiro com isso, você vai ter que aprender como realmente entrar nesse mercado, como você vai transformar o seu produto em lucro, em renda. E é isso que a gente vai falar hoje, como se entra nesse mercado, quais são as possibilidades que ele pode te oferecer. Agora, antes de começar, eu vou te pedir aquele like. Você vai aproveitar, vai curtir esse vídeo, vai compartilhar esse vídeo com alguém que você saiba que pode se beneficiar do conteúdo que ele tem. Vai deixar um comentário aqui, o comentário é muito importante. Se você, por exemplo, tiver alguma dúvida, alguma reclamação, algum elogio, também pode fazer elogio que a gente gosta. Deixa aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira, às vezes tem muita gente que pergunta coisas que não necessariamente tem a ver com o conteúdo dos vídeos, mas isso daí ajuda a esclarecer, outras pessoas podem ter as mesmas dúvidas e sem dúvida nenhuma vai ajudar o canal a crescer. Isso ajuda muito, o YouTube entende isso como relevante. E você também vai aproveitar e vai compartilhar, se compartilhar eu já pedi, você vai se inscrever, caso você ainda não esteja inscrito no canal, você vai se inscrever, lembrando de ativar o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que surge. Mas vamos começar. O que você precisa fazer para entrar de cabeça e com chances de vitória dentro do mercado de luminárias? Antes de mais nada, é importante que você saiba que para você trabalhar dentro do mercado de luminárias, existem inúmeras possibilidades e submodalidades de atuação. Então a gente ficaria aqui durante horas e horas falando sobre isso. Mas eu vou me ater aqui às três, que não diria nem que sejam as três principais, mas que são as três certamente mais acessíveis para quem quer começar e que obviamente podem abrir portas para outras possibilidades futuras. Bom, mas para você começar realmente com o pé direito nesse mercado, a dica que eu te dou é baixa logo o meu e-book Como Criar Luminárias que Vendem, que certamente vai te dar uma alavancagem tanto no início. O e-book é gratuito, o link está aqui embaixo na descrição e você tem que aproveitar o conteúdo dele. Agora, vamos lá. Quais são as possibilidades, quais são as modalidades de ação que você tem quando você começa dentro desse mercado? A primeira modalidade, a que eu considero a mais fácil, mais imediata, é você se tornar um designer de luminárias. Você vai aprender como se trabalha dentro dessa área, vai aprender a criar luminárias, vai aprender tecnicamente como criar luminárias, como projetar esteticamente, né? Pensar em como se cria luminárias para vender, enfim, você vai atuar como um designer de luminárias. Dentro desse segmento, a sua vantagem, a grande vantagem dessa modalidade é que você não vai precisar investir muita coisa. Você vai basicamente precisar de um computador com um software de projeto para você desenvolver os seus projetos, talvez uma bancada de trabalho para fazer alguns modelos de estudo, mas de um modo geral, o custo vai ficar com o fabricante, a pessoa que vai comprar esse projeto de você. Você vai criar para vender para alguém. E essa que é a grande vantagem. Essa pessoa, essa indústria, essa empresa vai comprar de você e vai produzir essa luminária, vai vender. Todo o restante do processo fica com ela. Você desenvolve, ela compra e vende. E como é que você é remunerado? Existem duas modalidades. A primeira remuneração é quando alguém te paga o projeto, que eu já vou te adiantar que é muito difícil de acontecer. Isso geralmente só acontece quando o designer já tem um nome muito forte no mercado, já é um profissional atuante, conhecido, mas mesmo assim não é comum de acontecer. O mais comum é o pagamento de royalties, a remuneração a partir do pagamento de royalties. O royalties é uma pequena taxa que é cobrada, que é descontada a cada venda feita. E a média do pagamento de royalties oscila em torno de 5%. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Então tem algumas pessoas também que se iludem, achando, eu vou cobrar 10, 15% de royalties. Isso é muito, muito difícil, realmente é só para quando você tem quando é um designer assim já muito conhecido no mercado. Mas taxas, de um modo geral, ficam na faixa dos 5%. E talvez essa seja a maior desvantagem, né? Porque quem é que se interessa em comprar produtos assim? São indústrias que geralmente trabalham com produtos de médio a alto luxo.
que são produtos que têm uma tiragem também geralmente limitada, relativamente limitada. Então você não tem uma venda em grandes quantidades. Então você tem um percentual relativamente reduzido para uma tiragem pequena, muitas vezes não cria um montante muito significativo. Então nem sempre é tão fácil você ganhar dinheiro de verdade com royalties. Às vezes, só quando você tem uma quantidade grande de produtos, mesmo que sejam vendendo pouquinho, você tem muitos produtos vendendo pouquinho, às vezes se dá um montante maior. Mas essa certamente é uma das maneiras de menor remuneração que tem. É claro, quanto menor o risco, menor a remuneração. E aí a gente vai para a segunda modalidade, em que você não será apenas o designer. Agora você também vai assumir a produção. Ou seja, você vai criar e vai fabricar essas luminárias. Não necessariamente você vai fabricar as luminárias você tem a sua indústria nessa modalidade. Você pode terceirizar a sua fabricação. E aí eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei assim. Quando eu comecei, eu tinha um quartinho, que era onde eu trabalhava, tinha 2 metros por 3. Eu tinha algumas pouquíssimas ferramentas manuais e era lá que eu fazia basicamente a montagem das minhas peças. Todo o trabalho pesado era terceirizado, ou por às vezes indústrias que faziam toda a peça para mim. Eu pedia para que ela construísse toda a peça, meu trabalho era basicamente de embalar, às vezes fazer uma montagem mais simples, ou então esse trabalho era terceirizado com vários fornecedores. Eu tinha torneiro, pintor, enfim, e aí eu pegava e montava a peça também para entregar para o cliente. Isso daí é uma das modalidades que talvez seja mais interessante para a maioria das pessoas. Porque nesse caso, você vai ter a liberdade também de vender a luminária. Você vai ter o trabalho de fabricar, você vai ter o trabalho de criar, mas você vai poder vender. Então você também vai ganhar 2 vezes. Você vai ganhar como projetista e vai ganhar como fabricante da luminária. Isso daí é bastante interessante e pode ser muito acessível. Agora, qual é a desvantagem? A desvantagem é que agora você vai ter que fazer um investimento maior. Porque muitas vezes você vai ter que bancar a produção sem ainda ter feito vendas. Quando você vende sob encomenda, isso já facilita muito, porque às vezes você já tem um sinal que te ajuda a bancar a produção, mas nem sempre isso acontece. Então, a desvantagem fica por conta do custo de investimento. E ainda tem uma outra desvantagem, que é o grande calcanhar de Aquiles de quase todo criativo: vendas. Muitos criativos ficam apavorados só de ouvir a possibilidade de ter que vender o seu produto. Mas sobre vendas a gente vai falar já já. Antes disso, a gente vai falar sobre a terceira e última modalidade que eu vou abordar nesse vídeo. Lembrando que existem outras. Nessa última modalidade, você já vai assumir todo o panorama de desenvolvimento do produto, que é o que eu faço. Você vai criar as luminárias, você vai fabricar as luminárias, você vai ter a sua estrutura de fabricação e você vai vender as luminárias. Essa daí certamente é uma modalidade que vai exigir mais experiência sua, mais aporte de capital. Você vai ter que criar a sua estrutura, às vezes alugar um espaço, comprar maquinários. Lembrando que nem sempre você precisa comprar tudo. Eu mesmo aqui na fábrica não tenho todos os equipamentos. Muita coisa eu ainda terceirizo por uma questão estratégica, é muito mais vantajoso. Para mim, por exemplo, pintura, eu faço muito pouca pintura aqui. Então você pode também continuar terceirizando parte dessa produção. Mas de uma forma geral você vai encampar todas as etapas. Você vai ser o designer, o criador, vai ser o fabricante e você vai ser o vendedor. A vantagem é que você vai ter um controle muito grande dessa produção e você vai ganhar também em todas as etapas. Você vai ganhar como designer, como fabricante, como vendedor, então seus ganhos certamente serão bem maiores e bem mais significantes. Além da desvantagem que eu mencionei de você ter que fazer um aporte de capital mais significativo, e que muitas vezes algumas pessoas já pulam para trás, não, mas é muito arriscado. Realmente, quando você monta um negócio, você assume riscos, né? Você assume uma série de riscos. Você vai ter que comprar equipamentos, alugar espaço às vezes, vai ter que contratar colaboradores, que tem um custo muito elevado. Você manter um negócio operando no Brasil, todo mundo sabe que é uma atividade de alto risco e de alto custo. Então, além dessas desvantagens, você tem uma desvantagem também como na segunda modalidade, que é assumir as vendas. E aí a gente vai falar um pouquinho de vendas, porque quase todo criativo tem pânico na hora que a gente fala sobre vendas. Inclusive alguns tratando até como uma coisa menor, como se fosse uma coisa de menor importância. É importante que a gente entenda que a venda não é um problema, a venda é a solução do seu negócio. Negócio que não vende, fecha, quebra. Então é importante você saber, antes de começar qualquer negócio, como é que você vai vender aquele produto. Inclusive, uma das coisas que eu costumo falar para os meus alunos: você vai desenvolver um produto, qualquer produto, não precisa ser luminária não, qualquer produto, vai desenvolver cadeira, você tem que saber primeiro
como você vende, para quem você vende, quem compra esse tipo de produto, como compra, quais são as possibilidades. E aí você vai ter que criar uma estrutura de vendas. Isso é que é muito importante. Ah, mas eu não sei vender. É importante também que você saiba o seguinte, você não tem que ser o vendedor do seu negócio. É óbvio, quando você está começando bem no iniciozinho, fatalmente você vai acabar tendo que ser o seu vendedor, porque você não vai ter muito a quem recorrer. A não ser que você tenha um sócio vendedor, que aliás é uma coisa que vale muito a pena se você tiver um parceiro que assuma essa parte de vendas, certamente vai ser decisivo para o seu negócio. Todo negócio que alavanca tem alguém que realmente cuida das vendas. Você vai ter que contratar uma equipe de vendas. Por quê? Porque a venda não é um trabalho eventual. Por isso que eu disse que no iniciozinho, às vezes, você até tem que sair para vender, você vai, bate de porta em porta, né? Só que o seu trabalho é desenvolver, o seu trabalho é coordenar a fabricação, não é sair de porta em porta vendendo. Por quê? Porque a venda não é uma atividade para ser feita de vez em quando. A venda é uma atividade diária. O vendedor, ele é um profissional. Ele é uma pessoa que todo dia sai para vender. E você tem que botar isso na sua cabeça. Você precisa, de alguma forma, criar uma estrutura de venda. Quais são as possibilidades para você criar essa estrutura de venda? Bom, tirando o fato que no início talvez você seja realmente esse vendedor, precise ser, você pode, por exemplo, como eu também já mencionei, se associar a alguma pessoa que tem essa habilidade, que tem essa prática de venda. Outra possibilidade são representações comerciais. Existem muitos representantes, isso é uma coisa que você também tem que fazer uma triagem, porque nem todo representante vai atender você da maneira que você quer, que você gostaria, então você tem que fazer uma seleção, e às vezes a gente só consegue fazer essa seleção experimentando. Então você selecionar profissionais que vão te ajudar nesse processo de venda. Você vai contratar, vai fazer uma parceria com uma representação comercial que vai vender os seus produtos para você. Isso daí certamente pode funcionar porque muita gente trabalha assim. Agora, a outra possibilidade que eu acredito que seja talvez a mais fácil nesse momento, e esse é um momento excelente para se aproveitar isso, que você pode começar já, são as vendas online. Se você ainda não está aproveitando isso, você está perdendo muito tempo. Por quê? Olha, esse momento de pandemia, de restrições que a gente está vivendo, trouxe muita coisa ruim para grande parte das pessoas, para a maioria das pessoas, né? A gente não poder circular, a gente deixar de fazer muita coisa que a gente gostaria. Mas, curiosamente, foi um lado muito positivo para o comércio eletrônico, porque ele literalmente explodiu. E, particularmente, o comércio eletrônico de luminárias era um comércio que andava patinando antes disso. As pessoas ainda tinham muito receio de comprar luminárias por não viver a experiência da luminária fisicamente. As pessoas sentiam essa necessidade. Só que, ao mesmo tempo, essa situação de pandemia, eu até já abordei isso num outro vídeo, impulsionou muito as vendas online. Então as pessoas, de fato, começaram a comprar também luminárias online. E você montar um comércio eletrônico é extremamente fácil, barato e rápido. Você, com 2 ou 3 dias se dedicando, você consegue ter um site. Obviamente você precisa de boas fotos, você montar um site e começar a vender os seus produtos com muita rapidez para o país inteiro. Então as grandes possibilidades, e eu particularmente, se fosse pequeno, hoje em dia eu me focaria muito nisso daí, de você entrar no comércio eletrônico, certamente é algo que vale muito a pena. Óbvio, você tem que entender também melhor os meios desse mercado, como é que você trabalha no comércio eletrônico, mas existe uma oferta enorme de pessoas ensinando como você se desempenha bem dentro desse mercado, e certamente é talvez a mais rápida e melhor opção para se abordar ao início. Seja como for, o mercado de luminárias é um mercado que tem um grande potencial. Luminária está sempre vendendo, existem grandes possibilidades. Como eu falei, eu aqui abordei apenas 3 possibilidades, existem inúmeras outras possibilidades de você atuar, de você prospectar clientes, ir atrás, por exemplo, de escritórios de arquitetura que são grandes compradores de luminárias, profissionais de arquitetura, design de interiores, consomem isso daí como insumo dos seus projetos. Então, você entrar em contato com esses profissionais também certamente vai te ajudar. Não cheguei a mencionar, mas estou mencionando agora, porque foi um caminho que eu segui e sempre funcionou muito bem para mim, acredito que vai funcionar para todos. Então, você precisa explorar, porque é muito importante, que isso também tudo é muito regional. Algumas regiões funcionam de maneira um pouco diferente de outras. Você explorando essas possibilidades, eu posso ter certeza, te dar certeza, que você vai ter muito êxito, porque é um mercado fascinante e extremamente lucrativo. O mercado de luminárias é um dos mercados mais lucrativos dentro do segmento de design de interiores. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que esse conteúdo tenha te ajudado, te beneficie de alguma forma,
e que principalmente te ajude a concretizar seus sonhos. Muito obrigado por você ter me acompanhado até agora. A gente se vê no próximo vídeo e muito sucesso para você!